Olá, Jussara Cita falando aqui. Acabei de deixar um history para chamada para o nosso segundo encontro com o Mauro para falar do segundo traço do caráter. E como será você estar junto conosco e sabermos como que é cada traço. O Mauro vai fazer um resuminho e depois ele vai entrar no segundo traço do caráter da personalidade. Ele já chegou aqui e eu vou aceitar a solicitação dele para estar junto comigo. Ver se vai dar certo. Um minutinho. Boa noite. Olá, Mauro. Olá, boa noite. Boa noite. Já temos alguns espectadores aqui. Opa, Neymar gente, entrou, Juraci entrou, Lavínia Pétala, ECA para todos, que eu tenho colocado por eu ser pediatra, também entrou. Vamos dar boa noite à nossa audiência, que nós vamos nos apresentar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos lá, então. Vamos começar preparando aqui. Então, eu vou me apresentar enquanto você se Isso. prepara. Eu sou a Jussara Cita, sou médica há 36 anos, sou pediatra há 34 anos, completei agora no dia 27 de julho, o dia do pediatra. Por isso tenho falado tanto da parte pediátrica e do Estatuto da Criança e Adolescente, e sou psicanalista desde a pandemia. Vou fazer a minha descrição audiovisual, que eu tenho comentado com vocês, aprendi por ser voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, na Trilhas da Saúde, e vamos fazer então. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos e cabelo castanho escuro, ou castanho médio para alguns. Meu cabelo está na altura do pescoço, estou com batom vermelho mais fechado hoje, sem lápis nos olhos, um vestido azul que tem digamos assim, um mosaico em cima. Ó, já quero fazer uma live com você, Lavínia, me manda um direct que vamos combinar. Vamos fazer essa live sim. Gratidão já pelo convite. Passo para o Mauro fazer a descrição dele e a sua apresentação. Olá, pessoal. Boa noite, bem-vindos. Meu nome é Mauro Skripomic. Eu sou especialista em hipnose clínica. Estou fazendo a minha segunda formação em análise corporal e comportamental. Também practitioner em PNL. Colega de estudos do MBA do palestrante aqui com a doutora Jussara. E minha descrição hoje visual, eu sou um moreno claro, cabelos e olhos castanhos, uso óculos. Estou hoje, como o tempo resolveu voltar a fazer frio, estou com uma jaqueta de couro preta e uma camiseta também preta. O Mauro tá todo clássico hoje. Preto combina com tudo. É verdade. É bem verdade. Então, para pessoas como a Lavínia, e quem já é da nossa audiência, como a Juraci, o Neivan, que estiveram conosco semana passada, eu vou pedir que você faça um breve resumo do que são os traços do caráter da personalidade, como eles surgiram, e se você pode dar o exemplo do primeiro traço e dar o nome dele, que é o importante. Perfeito, vamos lá. Como nós fizemos um resuminho, aliás, nós falamos do primeiro traço semana passada, o primeiro traço ele vem na fase intrauterina, até a formação dele vai dentro do útero, até mais ou menos uns 10 dias após o parto.
Isso. Esse traço, o nome dele é esquizoide, nada tem a ver com a patologia de esquizofrenia. Apenas uma homenagem que o corpo explica manteve ao pessoal que começou a fazer esses estudos, né? Desde Reich, Freud, que fizeram bastante dessas pesquisas. Então, eles mantiveram por homenagem esse nome. É muito interessante que eu recebi muitas perguntas sobre isso. Por que o nome esquizoide? Eu disse, sim, vou perguntar para o Mauro. Ó, tá aí a resposta. Isso. A característica desse traço, a dor circunstancial ou ferida emocional dele, o que é dor circunstancial? É, é o momento que na mente dele ficou gravado, que ele tem essa percepção de que alguma coisa vai incomodar. Dessa dor desse traço é a dor da rejeição. Justamente por causa dos fatores, né, emocionais, quando a mãe estava com a criança no ventre, algum problema financeiro, algum problema de saúde, alguma discussão, às vezes uma gestação não planejada, tudo isso acabou dando reflexos para a criança que ela sentia algum movimento da mãe, a movimentação das paredes, a diminuição do fluxo do cordão umbilical por causa do cortisol, da adrenalina, alguma coisa de alimentação, de oxigênio, deu a percepção para ele, somente quando ele começou a ter os movimentos involuntários, de que estou me mexendo, estão reagindo, acho que não me querem aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar quietinho, eu vou trabalhar aqui na minha mente, porque é onde começa a fase da mielinização do sistema nervoso central, que começa justamente na parte aqui do cérebro. Mesmo que ainda o feto ainda geralmente ainda o cérebro é uma das últimas partes, é mais no coração, mas muitas ramificações desse sistema nervoso já está sendo criada, já foram criadas. O que acontece é que com a mielinização, conforme vai avançando, ele vai fazendo o quê? A poda neural. O que seria isso? Imaginemos o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, como se ele fosse uma estrada numa cidade. Aquela estrada não é pavimentada, mas a prefeitura vai percebendo que passa muito carro ali, o que ela faz? Ela resolve pavimentar para facilitar o trânsito, para melhorar o fluxo. E as ruas adjacentes tendem a ficar menos cuidadas, muitas vezes, aquela ruinha de terra, tudo mais. É onde vai fazer isso que eu gosto de exemplificar, é a pola neural. A mielinização, ela vai deixando justamente, conforme vai avançando, aquele caminho que o cérebro vai trilhar sempre. As outras ramificações, ele vai perdendo contato. Então, o cérebro ele vai percebendo que tem muito neurônio, tem muita sinapse que não vai ser necessária para ele. Então, ele vai resumindo isso para ter a funcionalidade correta do corpo como ele quer que aconteça. Não Olha, quer dizer com isso. já tem um comentário aqui da Lavínia. Nossa, eu nunca tinha pensado desta forma, como isto afeta a criança desde a gravidez. Pois é, Lavínia. Antes de mais nada, boa noite. Pois é, incrivelmente acontece. E o que gera esse traço? A percepção da dor circunstancial dele é a rejeição, então ele vai muito para o lado mental. Dá para ele, como poderes, vamos chamar assim, de recursos, uma criatividade muito grande, uma capacidade de pensar, imaginar, projetar coisas, é fora da caixinha. A Ele é muito, criatividade dele. sim, ele é muito observador, é um traço que ele capta as coisas rapidinho também, apesar dele ser
totalmente racional, que a emoção para ele, ele não consegue entender o porquê de emoções, ele gosta de demonstrar o carinho, o afeto com alguém, quando tem essa confiança, com atos, com atitudes, expressões, demonstrações de beijos, afetos, abraços, essas coisas não é muita praia dele, não. Ao contrário, ele não gosta muito justamente de pessoas que gostam muito de beijar, de abraçar, de apertar. Isso para ele gera um pouquinho de desconforto. Ele passa longe. Ele passa longe. O simples aperto de mão para ele tá ótimo. Tá É de o que ele bom gosta de tamanho. fazer isso. Ele gosta de mostrar, ele gosta assim, conversas profundas também. Conversas rasas, como eu exemplifiquei semana passada. Conversar sobre o episódio que aconteceu ou deixou de acontecer num Big Brother. Ah, isso para ele, ele vai mandar o cara catar coquinho na beira da estrada. Ele quer conversas profundas, conversas com conteúdo que puxem, provoquem a imaginação dele. É uma pessoa calada, como eu falei, e o traço, como que ele modela o corpo da pessoa? Que afinal de contas, esse é o propósito da análise corporal e comportamental. Nós enxergamos o formato do corpo para sabermos como que a mente da pessoa funciona. Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa magra, geralmente a cabeça, dá aquela impressão que é uma cabeça meio desproporcional ao corpo, que é um pouquinho mais alongada, entrada no cabelo, geralmente não é regra, mas muitas vezes o óculos é um indício, olhos esbugalhados, lábios sem muita expressão, até muitas vezes desbotado, vamos dizer assim. As que nós chamamos de quinas, aparece muito, por exemplo, a pontinha do cotovelo, aqui os ossinhos da clavícula, a chamada saboneteira aqui também, ela é bem protuberante. O quadril, ele é bem assim, fraquinho, sem vira nenhuma. Bumbum quase que escorrido, aquele buraquinho na região da bacia, como eu falei, magro até não querer mais, as Ele, pernas é ele bem magras. demora, ele tem dificuldade em ganhar peso. Sempre vai estar magro. Ele, porque, como eu falei, o forte dele é a mente, então, o que acontece? O cérebro dele não se preocupa em programar o corpo para ganhar massa muscular. Ele até pode ganhar um pouco, mas ele jamais vai ficar um cara musculoso, com aquela musculatura definida. Não vai ter nunca, não adianta. Ele pode tomar uma tonelada de anabolizante, uma pancada de qualquer coisa, de suplemento para O academia. whey protein que está na O moda. whey protein ele pode comer de quilos. Não vai engordar. Não vai pegar massa. Porque esse é o traço que ele vai fazer. Um exemplo de pessoa esquizoide, o dono aqui do Instagram e do Facebook, o Mark Zuckerberg. Você pode ver que ele é magrão, ele é alto, olho esbugalhado, uma cabeça bem, meio que, se eu olhar de um certo jeito, ele é desproporcional ao corpo. Não é muito de ficar com, manter o contato visual, que até isso também para o esquizoide é um pouquinho de incômodo. Ele procura, ele está conversando, ele vai meio que foge do olhar. Ele não gosta muito de contato, nem visual, nem contato físico. Não quer dizer que ele não esteja prestando atenção. Apenas é como ele gosta de fazer. Em contrapartida, extremamente inteligente. Uhum. Tá, é o exemplo que eu lhes dou, né, do dono do Facebook. A fortuna que ele tem e olha o que ele construiu, que é dono do Facebook, dono agora do Instagram, dono do WhatsApp. A criatividade vai longe. Esse é um exemplo de outros que vai ter, né? Agora vamos trabalhar com ele o segundo traço. Como eu falei, o esquizoide ele vai até os 10 primeiros dias após o parto.
Depois começa a surgir esse segundo traço. Mas antes, eu estou me lembrando, pedindo perdão, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui das perguntas que nós fizemos sobre análise corporal de uma pessoa acamada. Não se faz. Não se faz Peço isso. Eu te desculpa. perguntei semana passada. Do Isso. andante, cadeirante e do acamado. Até o cadeirante faz, mas o acamado não tem como, porque realmente é necessário a gente fazer aquela verificação. Para quem não pôde assistir a semana passada, tem a reprise aqui, é claro, todo mundo está convidado, mas eu vou reforçar. Sempre para fazer uma boa análise, nós olhamos 6 partes do corpo da pessoa. 3, perdão, na cabeça, que são a cabeça, olhos e boca, o tronco, quadril e pernas. Nesse momento, nós precisamos que a pessoa olhe de frente, de lado, sorria, quando ficar do corpo todo, que fique em pé, que fique de lado, que fique de costas. Então, com o acamado, não tem como fazer isso. Tá? Então, peço desculpas, que eu tinha conversado, que tinha falado que talvez se fosse possível, mas eu perguntei diretamente no Corpo Explica e não tem. Até o Ótimo, cadeirante é permitido. Passou dessa fase, é inviável. ótimo que assim, uma questão que foi eu mesma que levantei, te perguntei, fica agora Uhum, explicado e dado a clareza que é o andante e o cadeirante. correto. Bom, vamos começar então a trabalhar com ele, né? Esse traço, como eu falei, ele vem no pós, né, do pós-parto, e ele vai começando a ser formado no período do quê? Da amamentação. Nesse período é onde começa verdadeiramente a comunicação entre a criança e um adulto. Como? E com a mãe. Hum? E com a mãe. E com a mãe. Como que se dá? O choro. Até a mãe começar a interpretar o significado dos choros, muitas vezes a premissa vai vir: tá chorando? Tá com fome. Então vou dar o colo, vou dar de mamar. Sossegou? Uma chupeta na boca. Não tô com tempo de dar colo agora. Tá no berço? Improvisa um travesseirinho, uma toalhinha, alguma coisa aqui. Tome uma mamadeira. Sossegou? Vai com a chupeta. O que acontece com isso? A criança, muitas vezes, ela está chorando, mas não é somente e unicamente pela fome. Ela pode estar com frio, pode estar com cólica, uma Dor de dorzinha no ouvido. corpo, dor de ouvido, alguma coisa, uma etiquetinha, alguma coisa está incomodando na roupa, ou A calor, fralda sujinha. a fralda sujinha, alguma coisa pode estar dando esse incômodo. Ou simplesmente ela está pedindo um carinho, um colo, e não vem. Então ela tenta chorar. Aí o que acontece com esse traço? Ele começa a ter uma habilidade de quê? De comunicação. A dor circunstancial que vai dar para esse traço é o abandono. Nossa, mas como assim? Ele começa a chorar. A mãe, a avó, a tia, alguém vem cuidar, põe no colinho, geralmente a mãe, né? Põe nos braços, como eu falei, vai dar de mamar, vai acalentar ele, vai fazer ele aquele gesto, aquele movimento para ele soltar o gás, né? O Balançar. arrotar. O ninar, né? Isso, O movimento Nina. do ninar. O que que ele faz? Opa, eu tô tendo contato físico aqui com a minha mãe, que tá gostoso, tá quentinho, que delícia, eu vou ficando aqui. Tá tudo bom, tá tudo bem. Só que chega um momento que a mãe
ela precisa fazer outras coisas. Então, por mais carinho que ela vai ter, o que que ela vai fazer? Vai pegar a criança carinhosamente, colocar no berço, vai deixar nanar. O que que acontece? A criança vai olhar e falar, pô, agora que tava ficando bom o negócio aqui, você tá me abandonando, vou ficar aqui de novo nesse berço, com essas grades aqui me cercando, cadê você? Volta aqui. E a mãe vai ter que fazer o que tem que fazer. E a mãe não Ou volta. E a mãe não não volta. volta. A mãe, vovó, titia. Ou, como eu falei, a mãe não vem. Ou ela vem rapidinho e, pum, lá no berço, uma mamadeira e eu tenho que fazer outras coisas, tenho que fazer a vida. A criança fala, poxa, só isso? Eu quero colo, eu quero carinho, eu quero atenção. E eu não tô tendo. Vem a percepção do abandono. A criança vai se sentir muito, assim, carente, Sozinha. sozinha. Ela fica muito incomodada com isso. Esse traço, ele acaba adquirindo o quê com isso? Uma sensibilidade enorme. É aquela anteninha que fica ligada, que capta tudo. Sensações boas, sensações ruins, ele explora todos os 5 sentidos do corpo humano. Esse traço ele vai gostar de trabalhar com isso. Gustativa, visual, né, olfativa, tato, Auditiva. tudo, auditiva, tudo. Ele pode não trabalhar, ele pode não gostar de 100% dos 5 traços, mas geralmente ele vai ter alguma coisa, uma predileção para um ou para outro. Mas ele vai explorar isso. E o que acontece com esse traço? Ele se torna uma pessoa super comunicativa, como eu falei. Esse sim, porque ele gosta de, ele acostumou, viu que era bem bom estar no colo. Então esse sim é aquele que gosta de contato físico, de beijar, de abraçar, de ficar perto, contato olho no olho. É um traço, dessa parte é um traço que ele adora fazer tudo isso. Gosta muito de conversar, só que acontece, Tagarela. é um tagarela. Só que ele processa tantas coisas na hora dele falar que ele quer o contato, que muitas vezes ele fala muito e não consegue nem pensar o que está falando. Ele está falando, de repente ele está falando de previsão do tempo, daqui a pouco ele vai para signo, daqui a pouco ele vai para futebol, daqui a pouco ele vai para alguma coisa que viu no jornal, algum Viagem. capítulo da novela. Ele vai. Ele quer contato, ele não consegue parar. Geralmente, esse traço, deixa eu me lembrar uma coisinha. O que acontece? Como ele Para ele tem uma percepção de uma dor, de um vazio aqui no peito, uma dor, dessa dor circunstancial, que ele muitas vezes ele não sabe expressar, mas ele sente esse vazio, ele pode agir de 2 formas. Forma um, como a primeira primícia de comunicação que ele vai ter é o choro, ele aprende assim, fala, bom, já que eu não estou tendo carinho, alguma coisa, eu vou chorar, vou ver que eu vou ganhar aqui. Ah, veio uma mamadeira, veio uma chupeta, veio o peito para mamar, ele vai aprendendo que é isso que ele vai ter para poder saciar esse vazio. Veio a avó no Conforme lugar da mãe. Ou vem a avó no veio, lugar da mãe, a veio o tia, pai. vem o pai. Uma outra coisa também que eu gosto de falar muito, a gente entende que não é assim que a vida é na realidade. Porque o correto seria, a mãe teve a dádiva de ter a maternidade, pelo menos até a criança tivesse aí uns 10 anos no mínimo, alguma coisinha assim, ela pudesse cuidar dessa criança, proteger essa criança, era maravilhoso. Sempre, por favor, tons de pensando assim, ah, está sendo machista. Não é. É uma primícia que nós compartilhamos. Sabemos que não é assim. Sabemos que a mãe tem que trabalhar, tem que ajudar na família. Muitas vezes é a mãe solo, então ela tem que fazer 2 papéis, que também não é saudável, mas ela precisa fazer isso. A criança atinge uma idade mínima que pode ir para uma escolinha e, pum, lá se vai a criança ter contatos externos um pouquinho
cedo. Ali no contato externo que ela vai ter com o resto dos familiares, que ela começa só do contato mãe e pai, começa a ser tio, avó, padrasto, primo, não sei quem, não sei o que, não sei o que mais. Ainda tem mais um outro contato externo, que seria a escolinha. Tudo isso acaba impactando na formação desse traço. Como? Por quê? Como assim? E só fazendo um adendo nesse contato externo, e como ele começa já no período da amamentação, agora com a licença maternidade da mãe, no colaborativo, cooperativo, me fugiu a palavra certa, corporativo, oh, enrolou minha língua aqui. São 4 meses e no serviço público são 6 meses. Isso. Às vezes, o que o pediatra consegue é dar mais 2 meses para a mãe, por ela estar em aleitamento materno exclusivo, ou se a empresa tem a creche junto e que permite que a mãe, nos horários de mamada, vá até a creche para poder amamentar. Exatamente. O que é uma coisa um pouco raro, né? Muito, não são todas as empresas que têm essa mentalidade. Seria muito interessante, mas infelizmente não são todas que fazem isso. Algumas. Algumas, né? Aí o que acontece com isso? A criança, para poder tentar preencher esse vazio, ela apela. Bom, já que chorando eu ganho comida, pelo menos, então eu vou tentar suprir esse meu vazio existencial, que eu não sei bem o que que é, mas eu sei que ele está aqui, está me incomodando. Ela parte por os exageros. Como assim? Ela começa ou gostar muito de comer, gostar muito de alguma outra coisa. Na fase adulta, esse gostar de comer pode se tornar também gostar de beber, gostar de comprar em excesso, gostar de jogar, gostar de comprar coisas, algo exagerinho ela vai querer, porque ela quer tentar matar esse vazio existencial que ela tem e ele não entende o que está acontecendo. O formato desse corpo, ele começa a ficar diferentemente do esquizoide, que ele é mais quebradinho, que a gente Magrinho. fala que ele é cheio de curva, mais magrinho e tudo mais. Ele começa a ficar mais arredondadinho, mais cheinho, mais fofinho. Justamente por quê? Para fazer os adultos falarem, ai, que coisinha fofa, apertar, abraçar. Para ele é um Ai, que conforto. bonitinho! Isso. Então, justamente, o oral do excesso, ele começa a adquirir essa forma. O nome desse traço é oral, como eu falei. É o único traço que ele tem duas moedas, vamos chamar dois lados da mesma moeda, melhor dizendo. Esse que ele tenta saciar esse vazio que tem aqui no peito dele, tanto é que uma das coisas que a gente percebe desse traço é justamente aqui, como é que é a profundidade do buraco, do chamado buraco aqui no peito. É uma indicação que nós vemos que é um traço acentuado de oral. Tem umas pessoas que ela tem uma cavidade bem acentuada no peito, né? Nós, pediatras, chamamos de ponta de sapateiro. Geralmente são os que têm bronquite ou asma. Quando o sapateiro tinha a profissão mesmo do sapateiro que fazia aquela forma e que empurrava isso e fazia esse sinal que você está falando. Faz sentido? Uhum. Então, ele tem esse lado. Aí, como eu falei, quando ele parte para o excesso, ele é chamado oral do excesso. Mas nem sempre quer dizer que ele vai ter que ser opulento, fortinho, gordinho, carinhosamente falando. Ele pode manter esses traços, mas ele pode ter um pouquinho mais de outros formatos. Por quê? Um
traço não anula a presença dos outros. Ele pode estar lá tudo juntos, eles vão trabalhar juntos, pode coexistir sem problema nenhum. Então, um não anula a presença do outro, ok? Esse traço, quando ele está acostumado a justamente a não ter, como assim? Aquele exemplo do berço, que a mãe vai lá, a avó, a tia, até a própria cuidadora, a tia da creche, vai lá, só dá uma mamadeira, ele fica no berço, eles prevalece novamente a sensação da dor do abandono. Mas como ele vê que só vai ter aquilo, vai faltar alguma coisa, ele é chamado de oral da falta. Nesse caso, esse traço, o que que ele vai fazer? Ao invés de ele garantir que alguma coisa preencha esse vazio existencial que ele vem a ter, ele vai querer garantir que esse vazio mantenha. É aquele traço que eu gosto de um exemplo bem clássico que eu dou para esse traço. É aquele traço que se for num comércio, num restaurante, numa lanchonete, vai pedir um suco, ele vai perguntar para o garçom, quais opções de suco você tem? O cara vai lá, vai mostrar o menu e fala, lá, hoje eu tenho aqui laranja, eu tenho de melancia e eu tenho de abacaxi. Você tem aí de tamarindo, Gravi- por exemplo? Não Graviola. tenho. De graviola? Não tenho. Ah, beleza, então tá bom. Porque ele vai procurar alguma coisa que não tem para poder garantir que esse vazio existencial Mas, permaneça para ele tentar descobrir o que, que é que está acontecendo. Então ele não quer preencher com qualquer coisa. Olha, não sei o que, que é, eu prefiro que fique esse vazio aqui dentro de mim, porque eu tenho, assim eu me garanto, para não colocar coisa errada. Então ele fica assim. Quando ele é do oral da falta, ele também vai ficar parecido com o esquizoide. Magrinho, tal. Que a única diferença é corpo, a cabeça arredondada, olhos vão ser pequenos, aquele o olho olhar, esbugalhado. é, Episódio aquele esbugalhado. olhar tristonho de o gato de botas do filme do Shrek, aquele olhar pidonho do gato, aquela tristeza que ele vai sentir. O corpo vai ser mais magrinho também, só que ele vai ser arredondado, dá para perceber que é bem arredondadinho os braços, aqui na região da clavícula, aqui do ombro, é mais arredondadinho. O bumbum começa a ficar um pouquinho mais cheinho, mas não fica arrebitado, vai ficar mais escorridinho. Tem a barriguinha, fica bem protuberante, as barriguinhas. Tem de bem, bem assim. Menos o magrinho, é aquele magrinho que dá vontade de se apertar. Diferentemente do esquizoide que eu estou falando, não vou apertar, que senão eu vou quebrar ele. O É oral, verdade, meu sempre tem magrinho, esse medo. dá essa impressão. Então ele vai falar assim: não, é magrinho, mas dá para apertar, né? Porque ele fofinho, gostoso. Eu vou apertar. E ele gosta desse contato também. Como ele pensa demais, ele fica assim, gosta de contato com pessoas, ele acaba sendo meio que possessivo, porque muitas vezes ele quer aquele contato só para ele. Então, se não deixar bem claro para pessoas que têm esse traço, que numa relação ele vai ser sempre atendido também, mas a pessoa também precisa atender outras pessoas e precisa atender a ela mesma e fazer outros afazeres e que ele não vai ser abandonado, ele fica muito possessivo, muito pegajoso, vamos até chamar assim no popular. Então ele vai ter todos esses comportamentos, ele vai ficar com essas manias de querer ficar colado com alguém ou com várias pessoas. E Tanto o homem geralmente ele é quanto a meio mulher. quanto homem quanto a mulher. E geralmente ele fica tão ansioso, e se ele põe na cabeça numa relação sentimental, se ele pôr na cabeça que ele vai ser abandonado por alguém,
ele mesmo, ele ou ela, tá? Se sabota. Muitas vezes ele acaba até rompendo uma relação para não ficar, para que ele fica naquela ideia. Antes você que sofra a dor do abandono do que ser abandonada por você. Então vou cortar por aqui. E às vezes não é. Às vezes é justamente por causa disso. Como é um traço emocional, se ele se relaciona com uma pessoa muito racional como um esquizoide, o esquizoide não vai dar toda essa atenção. A demonstração de carinho e de amor de um esquizoide é justamente promovendo coisas que faça dar conforto para ele, dar segurança para ele, mas nem sempre vai ser essa demonstração de ficar grudado, beijando, abraçando. E um oral, se tiver na dor dele, ele vai interpretar isso como o quê? Ah, tá me abandonando, você não gosta de mim, você não me quer aqui, né? Você Então, está com outra, por isso que tá você com está outra. me deixando sozinha. Exato. Coisas também que ele não consegue. Quer deixar ele entrar na dor bonito, deixar um oral sozinho, solidão para ele, sem ter um espaço para ele ser ouvido, para ele conversar, para ele se comunicar. Ele é, ele vai ficar muito, 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 muito na dor. Aí, como eu falei, vai ficar Desconfortável. desconfortável. Ele precisa, por isso que ele acaba se sabotando em relações, porque ele fica pensando que todo mundo está querendo abandonar ele. E ele não consegue com isso entender que tem uns limites, as pessoas também têm seus limites, têm suas necessidades, têm suas precisões. Ele vai querer ficar muito, muito colado na pessoa. Exemplo de pessoas, eu vou dar duas aqui, de pessoas que têm esse traço que é bem comunicativo. Jô Soares, que é um clássico, quando ele fazia aqueles programas de entrevista dele, podem reparar como é que era o corpo dele. Fofinho, né, redondinho, tudo mais. Sempre que alguém estava falando com ele, ele vinha com contato, de tocar, de toques, essas coisas. Um outro também, o Fausto Silva. Quem lembra do Agora Fausto? lembrando. Quem lembra do Fausto Silva no começo, lá no Perdidos naquele na noite. Perdidos da Noite, até no programa quando ele tinha do Faustão, lá na Rede Globo, era um outro também. Você vê que a oralidade dele é tão grande que ele gostava de aparecer, de conversar, de fazer gracinha. E, muitas vezes, ele até tinha aquela fama de ser chato, porque quando ele fazia entrevista com alguém, ele não deixava a pessoa falar, porque ele já tocava tanta coisa, falava tanta coisa, que ele muitas vezes não conseguia nem ter o tempo de ele segurar um pouquinho para o entrevistado falar o que ele tem que falar. Ele já vinha e, pum, atropelava a conversa. É a oralidade dele, que é isso daí. Conversa, conversa, fala. Lógico que tem outros traços ali também, mas são exemplos de como é um oral funcionando. Quem viu também um Reels que eu coloquei aqui no Insta, de uma menininha com um cachorrinho, Eu que ela vi. ficou toda comovida, que ela chorava, tudo mais. Aquilo é a manifestação da oralidade. Ela estava tão emocionada que achou um cachorrinho, que o cachorrinho aceitou o carinho dela. Ela chorava, que não sei o quê. Olha, falou lá com o vizinho, não sei quem que era. Ó, achei cachorrinho aqui, não sei o quê. É lógico, ela manifestou também uma outra coisa depois. Mas aí eu não vou entrar no conteúdo agora. Depois eu posso até usar esse exemplo novamente, desse, do que ela também num outra. Deixa guardado Vou no teu deixar guardado chapéu. também que ela mostrou uma outra funcionalidade de um outro traço, que é o último traço que nós vamos trabalhar mais lá para frente. Mas é isso. A emoção é tão aflorada desse traço que se ele vê como essa criança viu um cachorrinho,
pumba, se debulhou em lágrimas. É aquele adulto, seja homem, seja mulher, seja uma criança também, que você vê um comercial bonitinho de uma margarina, chora. Ou O um poder filme, desse traço. ou em um filme. Um filme romântico, ele tem que ir com duas caixas de lenço, porque ele vai chorar. E não é legal sabotar com aquelas clássicas e dolorosas frases. Para de chorar. Cala a Ô, boca, chorona, cala a boca, engole o choro. fica Não faça isso. quieta. Fica quieto. Não faça isso. É um superpoder que a gente fala. Chora. Deixa chorar. Ah, eu tenho vergonha de chorar em público. Tá tudo bem. Vai no seu cantinho lá e chora. Mas chora mesmo. Pode chorar copiosamente. Vai fazer bem. É necessário para esse traço. É importante. É prejudicial controlar o choro. Criticar isso. Dá também, reforça também a sensação de que está sendo abandonado. Só porque ele tem esse, eu gosto de chamar de superpoder de chorar. Eu, por exemplo, o meu traço, como é muito alto de esquizoidia, eu não tenho esse dom. As poucas vezes que aconteceu de chorar com algum momento muito de impacto muito emocional na minha vida pessoal, foi aquilo. Chorou, daqui a pouco meu cérebro falou, parou, tá bom, já funcionou, chega, Já deu de choro. já deu, acabou. E eu paro. E tá tudo bem para mim. Tá tudo bem. Assim como eu falei, um traço oral, a comunicação para ele é bom. Ele gosta de se comunicar. O choro também é uma comunicação. Ele gosta de expor. Mesmo como eu falei, ele vai chorar que não sabe por quê. Se tá feliz, ele chora. Se tá triste, ele chora. E tá tudo bem. A Júlia está falando, nossa, eu sou chorona. E tá Mas tudo bem, viu? daí tem um aspecto da mulher, não tem? A parte hormonal da mulher que faz com que nós sejamos mais sensíveis, emotivas, ou é um traço mesmo? Tem também essa parte, e tem também por causa da construção social. Somente o homem tem esse peso, né? Ah, homem tem que chorar. Homem tem que ser homem, não pode chorar, engole o choro. Mulher, a turma deixava até falar, porque falar, vai chorar que nem menininha? Ah, você é menininha, rapaz? Tal. Frases como essa acaba fazendo o quê? Travando o traço do oral quando é um homem. Então ele fica mais ele fica com a emoção, mas a emoção fica contida. E isso também ajuda o quê? Já que ele tem que engolir o choro, o corpo também acaba adquirindo um pouquinho mais de massa, porque ele tem que segurar essa energia. Ele não pode expor, não pode colocar para fora, porque se ele externar, vai ser criticado, vai ser zombado. Então, para ele não ter a sensação de estar sendo abandonado, ele vai ficar quietinho na dele. Ou se tentar chorar, como eu falei, eu sempre recomendo quando eu faço análise com clientes, que eu vejo que os homens têm esse traço muito grande. Muitas vezes ele fala, Mauro, eu realmente tem hora que eu tenho vontade de sentar e chorar. Eu até pergunto para eles, por que você não chora? Ah, porque. Ah, não sei o quê. Eu já vi que quando ele fez expressão do tipo, ah, pô, sou homem, né? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu dou sempre aquela dica. Aproveita a caverninha do esquizoide, que fica lá fechada para balanço. Fala, esquizoide, empresta uma caverna aí para mim, parceiro. Entra nesse quarto, chora, chora. Depois você. Vambora, vamos continuar? Respira fundo. Respira fundo e uma fala música, né? Levanta e sacode a poeira da bota por cima. Então, vai. Vai, que é uma maravilha. Outras coisas que ele adora explorar, dos cinco sentidos. Como eu falei, né? Comer, para ele, dá um prazer enorme. Dá um prazer enorme, porque vai mexer com o olfato, o paladar, o visual do prato.
Roupa. Isso me fez lembrar, como você citou o Faustão, que ele falava da pizza do Faustão. Às vezes ele fazia no programa ou comentar que ele fazia na casa dele com outros artistas ou até com familiares. Tá aí agora a prova. Uhum. Vê que ele sempre falava alguma coisa, inclusive até ele fazia sempre alguma coisa com relacionada à comida, quando ele falava. Exatamente. Assaltar a geladeira, que não sei o que mais. Então, sempre assim, porque dava para ele um gatilho de sensação de um prazer que ele tinha, de comer e tudo mais. Hoje, com problemas de saúde e tudo mais, a gente sabe que já não é mais o mesmo, mas nos áureos tempos dele, era assim. Fazia sempre brincadeira com pessoas mais gordinhas, que comia, que não sei o quê, por causa disso, do prazer que a comida dá para esse traço. Vestuário. Ele não é vaidoso, ele gosta de se vestir bem, mas o que que é se vestir bem para um oral? Aquela roupa confortável, roupa colada, roupa que fica agarrada, fica apertando, nossa, ele não gosta. Se ele precisar usar, ele vai usar. Mas, assim, se ele tiver uma oportunidade de dar uma descansada com alguma coisa, ele vai gostar, ele vai ser maravilha. De É uma repente, roupa folgada, tipo, que não precisa ser essas que nós vamos para academia, que são as calças mais coladas no corpo, mas as blusas soltas, folgadas no corpo, é a escolha dele. É ele vai isso. amar. Ele vai amar. Um uniforme, por exemplo, uma advogada. Às vezes tem que estar de social, tudo mais, sapato. No escritório dela, se ela tiver uma oportunidade dela tirar o sapato de vez em quando, ou fica mesmo com o pé no chão, ou um chinelinho, uma pantufa, alguma coisa que dê conforto para ela, o oral dela agradece imensamente. Aqueles, eu me esqueci o nome, acho que dissipador de odor, aquelas garrafinhas que vem com aquelas varetinhas que a gente coloca Sim, o líquido vai pela varetinha e dá perfume. aromatizador. Exato. Uma coisinha bem agradável que ele gosta, uma música agradável, um quadro bonito, alguma coisa bonita. Que ele gosta de beleza também. Só que não é na vaidade, ele gosta da beleza por causa do conforto, dele se sentir agradável, é, abraçado por essas sensações, ele vai gostar. É uma das formas, uma das ferramentas que eu falo sempre para os meus clientes, quando ele está no ambiente. Coloque coisas que você se sinta bem. E no oral da falta, você poderia dar algum exemplo? Ele, justamente como eu te falei, ele vai ficar, os mesmos comportamentos ele vai ter. A Sim. única coisa que ele não vai conseguir é fazer nada em exagero, ao contrário. Ele vai sempre perder o interesse rapidinho. Ele vai correr atrás de uma coisa ou de outra, mas ele vai perder o interesse rapidinho do oral da falta. Então, como eu falei, por isso que ele vai ter aquela estrutura corporal mais magrinha, fofinha, mais magrinha, mais desleixadinha, porque E ele tem, não. e tem algum exemplo que você possa dar de pessoa conhecida que é assim? De um oral da falta. Deixa eu ver se me lembra alguém aqui de cabeça que posso pegar aqui. É, se pegar um exemplo do oral da falta, mas deixa eu ver aqui. Nossa, vou procurar aqui na minha mente aqui o que eu posso achar de um exemplo de oral da falta, mas enquanto isso, Pode ir seguindo, quando vamos você seguir no lembrar, barco você diz aqui. assim, ó, lembrei do exemplo do oral da falta. E tá tudo bem. Maravilha. E dúvidas agora, gente, vocês podem me perguntar. Eu acho que eu não sei, já falei tudo desse traço, mas eu posso
Se eu por acaso pulei alguma coisa, agora no momento de perguntas, vocês podem fazer qualquer questionamento que eu vou falar com o maior prazer. O ambiente você já falou como que é um ambiente que ele gosta, que é um ambiente que traga conforto, que ele se sinta bem, que tenha quadros, que Isso. tenha algum objeto que ele goste. Qual tipo de música? Tem Ele isso? não vai ter assim uma música eclética, ele vai ser meio que eclético, uma coisa que vai tocar nele. Justamente, e principalmente se essa música lhe deu um gatilho mental de algum momento que ele passou na vida. Acho Ah, que essa será música que em aqui. todos os traços sempre tem um gatilho mental com música ou com cheiro? Música, Principalmente o oral. Os outros também vão ter, mas o oral da falta ele vai ter mais. Desculpa, o oral da falta não. O oral vai ter mais do que os outros. aqui você tinha me colocado o que esse traço não sabe. Perdão? O que esse traço não sabe. Ah, ele não sabe pensar rápido. Ele não consegue ter um processamento de pensamento assim muito rápido quanto um esquizoide, quanto os outros traços que mais para frente nós vamos conversar. Eu vou deixar sempre com um mistériozinho, pessoal, com seguir a gente aqui nessa maratona que nós estamos fazendo. Análise Ele- Flix, que você colocou como nome da maratona. Achei Isso. fantástico. Então, ele não tem assim, ele se expressa bastante, fato. Mas ele não consegue colocar, muitas vezes ele não consegue se expressar de uma forma lógica, uma forma objetiva e racional. Ele às vezes não sabe pedir. Olha, eu tô querendo um controle remoto. Ah, então eu vi um negócio assim, um controle que eu achei bonitinho, que não sei o que, como é que ele é, papá. Qual que é a marca? Ah, eu não sei, é um controlinho assim, assim, assado. Eu não consigo entender. Ah, não lembro. Ele vai falar, muitas vezes ele vai falar isso. Por quê? Ele não consegue ter aquela lógica. Diferentemente de um esquizoide que vai falar, não, eu quero o controle do L, da Samsung, que ele tem 50 teclas, com opção de acesso a Netflix e tudo mais. Racionalidade, ele vai procurar o objetivo. O oral não, é aquele bonitinho, coloridinho, cheio de botãozinho. Ele vai sempre no lado lúdico. Tudo que ele vai querer Ah, comentar, ele vai sempre partir para o lado lúdico. Então você vai ter que ter tipo como um tradutorzinho conectado na cabeça da gente, a gente tenta entender o que ele quer falar com isso. a Juraci colocou assim: já me vi muitos nesses dois traços. Isso acontece, Mauro? Acontece, acontece, Mas você acontece pode sim. dar exemplo? Aí, no caso, eu precisaria ver no que a Juraci quer tentar, está querendo expressar, porque geralmente o que ela vai fazer? Aqui, no momento que Uma ela ela já passou, falou que ela é muito chorona. Então, é, daí é da oralidade. isso do oral, seja do excesso ou da falta, ele gosta de se expressar através do choro. O que ela pode estar tentando dizer com isso daqui, ou que eu estou tendo a percepção disso, é que a pessoa possa tentar se controlar de alguma forma e não quer engordar. Um exemplo, não quer comer muita coisa para poder ter excesso, ela acaba querendo se controlar bastante. O que ela faz com isso? Ela acaba recusando algumas coisas para manter o corpo, para evitar alguma outra coisa. Então pode ser que ela dê esse comportamento do oral do excesso. Perdoe-me do oral da falta. E então, exercício físico ele não gosta. Não é muito também de exercício físico, não. Se ele puder dar uma escapadinha, ele dá. Não tanto.
quanto o esquizoide. Como é o esquizoide, ele gosta de não ficar muito com contato físico, aglomeração para ele não é muito legal, exposição não é muito legal, ele tem mais a propensão de não fazer do que o oral. O oral já vai fazer, por quê? Academia, tem o quê? Pessoas. Ele gosta do quê? Contato com pessoas. Gosta de Então, falar. gosto de falar. Então, pode ser que ele vai ser mais um falador na academia do que um praticante de exercício mesmo. Mas ele vai, porque ele quer esse contato. Ele quer essa comunicação. Chamou para a festa? Opa, eu estou indo, que eu quero contato com pessoas, eu quero me sentir bem, eu quero ser bem visto, quero ser bem quisto. Então ele também vai gostar. Você colocou aqui para mim, estando na dor, como esse traço funciona? Como, né, num exemplo, ou esse traço que ele vai fazer na dor, ele vai ficar possessivo em termos de relacionamento, em qualquer relacionamento. Um amigo, um namorado, uma namorada, marido, mulher, ele vai ficar muito assim, porque ele vai estar com medo de ficar sozinho, de ficar abandonado. Ambiente que ele tem que trabalhar muito tempo, sozinho, calado. Ih, meu Deus, ele não gosta. É Ele um vai sentir, martírio. é um martírio. Pode perceber, por exemplo, uma prova. A pessoa que tem um traço de oralidade, ela é irrequieta. Se ela tiver que ficar quieta por causa do silêncio que é obrigatório na prova, pode reparar que ela vai estar ou mexendo os pezinhos, ou vai estar mexendo as mãos, vai estar Sacudindo mastigando as, alguma coisa, sacudindo as pernas. sacudindo as pernas, vai estar sempre comendo, beliscando alguma coisa, tomando É o, água. é o caso daquela criança que ela já passou da fase da creche, está na primeira série, segunda série do fundamental, e ela não para na carteira dela. Ela vai visitando os coleguinhas. Sim, sim. É a oralidade dela que está ali se manifestando, que é o quê? Ela quer contato, ela precisa de contato das pessoas. Então, muitas vezes a professora vai olhar e falar, Mariazinha, que é gatinha na sala, senta na carteira. Para de mexer com a Paulinha, com a Aninha. Oh, faz esse exercício aí. Que ela é irrequieta, ela não consegue é, se conter num canto só. Ela quer contato, ela quer é, essa comunicação. É diferente da criança que ela fez todas as atividades que a professora fez, daí ela vai para incomodar os outros, para atrapalhar os Sim. outros. Aí é a manifestação de um outro traço. Pode ser também manifestação do oral. Falta, sim, mas geralmente isso é manifestação de outros traços que mais, nas cenas do próximo capítulo, Eu estou me a gente, adiantando. a gente pode, como é que fala? Falar sobre isso, que está bem presente. A Juraci, ela comentou, sou muito indisciplinada com exercícios, isso é verdade. É a oralidade dela falando, ela vai querer sempre estar com contato com as pessoas, conversar, bater um papo, usar alguma roupa que sempre dê conforto para ela, alguma sensação que vai dar sempre conforto para ela. Então, sensações de solidão, silêncio, Solidão?
Solidão para oral é castigo. Ele gosta de contato físico. Então, quem tem essa profissão e precisa ser muito, muito, muito afastado, por exemplo, um vigia de banco. Noturno. Noturno ou até o diurno, aquele que fica no expediente. Tá certo que por normas de segurança, talvez você não pode chegar para ele lá, ô, tudo bem, como é que você tá? Batendo um papo, porque pode entrar um assaltante no banco ali, pronto, deu problema. Então, por norma de segurança, ele tem que se afastar. Mas quando ele é oral, ele tem que ter um tempo mais para ele dar uma saída, se comunicar, conversar com alguém, dar uma relaxada, dar um tempo. Senão, vai fazer muito mal para ele. Me veio aqui agora uma questão que você falou no início dos excessos. Então, no oral, se ele está sozinho, por exemplo, nesse caso do vigia do banco ou um vigia noturno, o uso do cigarro vai substituir isso da fala? Vai, vai tentar suplantar para ele aquele vazio existencial. Então, muitas vezes ele vai querer fumar, muitas vezes o fumar ele vai querer tomar muito café, Que sempre o café vem junto com o cigarro. mesmo com cigarro. Porque vai dar o quê? Na mente dele? Uma sensação de conforto, uma breve saciedade. Então ele falar, achei o que pode dar uma aplacada nessa dor existencial. Eu me lembrei agora, um exemplo de oral da falta, aquela Larissa Manoela. Sim. Ela tem bastante traço de oralidade da falta no caso dela. Ainda mais com os perrengues que ela andou passando aí e tudo mais, isso aí está se manifestando um pouquinho mais. Mas é um exemplo que me veio agora à mente de uma pessoa com um oral da falta. E lembrei de um desenho mostrando um esquizoide, seria Olivia, da Olivia Palito? Perfeito? Ela é um exemplo clássico de um esquizoide com oral da falta. Você vê que ela é muito apegada no papai. Ela é Tudo ela demais ama. apegada no papai. É um exemplo clássico, muito bem apontado, da esquizoidinha que ela tem e esse grudento que ela tem pelo papai. Realmente, E um ela grande gosta exemplo. muito, e ela é a mais criativa que o papai, não é? Exato, exatamente. Uma outra coisa que deixa esse traço em ambiente desfavorável é justamente para cá, para ele garantir que ele não vai ser abandonado, é aquele traço que ele vai querer tentar agradar todo mundo, buscar a atenção de todo mundo. O que acontece muitas vezes é o alvo do chamado bullying, né? Todo mundo faz piada, ele aceita. Ah, ó, o... Ah, não vou colocar rótulos aqui para não deixar na minha casa. Mas é aquela pessoa que vai querer tentar agradar todo mundo vai tirar chacota dele, somente por causa do perfil. Se é um pouquinho mais fofinho, mais fortinho. Ah, ó o gordinho querendo fazer graça aí. Vamos fazer piada boba com esse gordinho. Ele vai aceitar, se sujeitar muitas vezes Para fazer e parte da tribo. vai fazer parte da tribo. Então, ele vai tentar sorrir, mas por dentro ele tá totalmente destroçado.
E vai chegar num canto dele que ele vai sentar e vai chorar, ou ele vai tentar depois compensar com esse choro, esse choro, esse que não conseguiu naquele momento, ele vai tentar exagerar com alguma outra coisa. Então, o que ele vai fazer? Comer mais. Ele acha que ele, sendo mais fofinho, ele vai ter mais energia para aguentar tudo isso daí. Então, ele vai partir para alguma coisa em exagero que ele vai tentar complementar. Não um exemplo clássico, vou voltando, Faustão. Ele falava, fazia a pergunta para a pessoa, o pessoal não terminava de falar e ele já estava falando por cima. O oral, quando ele está na dor, ele começa a falar muito isso. Ele não consegue lidar com os seus sentimentos. Como ele é muito expansivo, ou ele vai ser chorão, ou ele vai fazer alguma coisa na emoção. Como eu falei, um exemplo, romper um relacionamento, porque enfiou na cabeça que, ai, ele vai me trair, ele vai me trocar, ele vai me abandonar, então peraí, eu vou abandonar você primeiro. Ele me deixou, ou ela me deixou esperando por uma resposta, então está com outro ou com outra. Então eu Outro. já abandono para não ser abandonada. Exato, exatamente. Adquire, como eu falei, né, as compulsões de, de qualquer coisa, compulsões em exagero, ou prefere não ter nada. Não, também não quero mais nada também. Eu não quero mais nada. Eu não eu vou ficar aqui com depressão, vou curtir a minha fossa, ou eu vou ficar ansioso a nível hard. O Ele curtir vai minha ficar fossa, daí entra o cigarro, fora o café, daí entra o álcool, ou alguma outra, o álcool comida, enquanto cigarro, bebida. álcool, sim, jogos. Hoje é um prato cheio, por exemplo, né? Agora que parece que liberaram essas bets aí, que esses jogos digitais aí, nossa senhora, isso está sendo um perigo enorme. Porque na dor, na falta, o cara acaba entrando, se viciando nisso daí. Que o E jogo leva o acaba, dinheiro junto. leva o dinheiro, leva a saúde, leva tudo, né? Porque é O um vício sono, grande que ele vai ter. o sono também. O sono, nossa, ele. E o que acontece? Na dor também esse traço, como ele é muito inocente, ele acaba indo na conversa de muita gente. Aí o que acontece? Ele acaba sendo mesmo usado, manipulado. Ele Ele cai consegue, em qualquer história. cai. Como ele é emotivo, aqueles clássicos golpes. Ai, vamos doar para não sei quem, que eu estou passando necessidade. Ele já está pegando o celular, já está mandando pix, e já está Ele nem pegando o pensa que cartão. possa ser golpe. Mostrou ali Ele que o outro está em sofrimento, ele já está ajudando. está ajudando. Ele compra essa dor para ele. Além das dores que ele tem, ele quer catar dos outros. Para poder falar, olha como ele é bonzinho, ele está me acolhendo aqui, então eu vou deixar ele pegar minha dor. E ele achando que vai pegando a dor dos outros, ele vai ser bem querido, vai ser amado. E está sendo muitas vezes única e simplesmente usado. Está virando uma moeda para quem tem más intenções. Moeda de troca. Uma moeda de troca. Lamentavelmente, ele vai ficar com isso. Infelizmente, ele consegue entrar nisso daí. Então, quando você colocou aqui o que ele não é bom e o que ele tem dificuldade, é exatamente nisso que nós estamos conversando agora. Uhum.
Ele é muito ingênuo, então ele é fácil de ludibriar ele. Na dor, como eu falei, ele gosta muito dos exageros. Ele vai partir para os exageros. Infelizmente, é um traço que ele é muito assim. Mas, como eu falei, a sensibilidade dele é tão grande que quando ele tem uma conexão com as pessoas, se a pessoa tá miudinha ali, tá naquele dia que não tá sendo bom para nada, ele vai bater o olho e vai falar: Você não tá bem, né? Quer conversar? Então é Embora um ele não bom vá deixar. amigo. Sim, embora ele não vá deixar a pessoa conversar muito, que ele vai querer sempre falar, mas ele vai querer tentar dar algum apoio. Vale também o oposto. Aquele clássico, nossa, alguma coisa com aquela pessoa ali, meu santo não bateu, hein? Ou, nossa, o ambiente aqui tá pesado, hein? O Pela que tá acontecendo aqui? sensibilidade. Ela tem mais sensibilidade. E ela também pode fazer o oposto. Ela já vai chegando, você vai ver uma coisa muito fechada, muito séria. Já vem falando alto, se expressando. Ei, tô chegando aqui, me dá um abraço aqui no papá, vem aqui, boia, que chegou aqui, ô meu querido. Eu tenho uma colega de trabalho que ela faz isso. Ela já chega, e já vai abraçando todo mundo, ela gosta. Ela sabe que o meu traço principal não é muito de contato. Então, quando ela vem me abraçar, ela vai aquele mínimo necessário, que ela sabe que assim eu entro na minha zona de conforto e tá tudo bem. Então, ela já percebeu isso daí. Uma também, ela, como eu já fiz a análise dela, e ela sabe como eu comecei como é que ela funciona, automaticamente também o que ela faz. Ah, então eu sei como é que você funciona. Então, vou respeitar teu traço, tá? Dá um Mas abraço, respeite o meu. mas respeita, que o importante é isso. Temos que respeitar os traços de cada um. Quando a gente tem esse conhecimento em mãos, é a chave principal. O respeito dos traços para poder todo mundo ter uma vida o mais saudável possível. E uma coisa que a gente joga por terra. Tem informação também de coaching e tudo mais, e eu já vim dessa escola e muitas vezes o pessoal faz uma conotação que hoje eu vejo que é um grande erro. Ai, naquelas temáticas muito motivacionais. Você pode ser aquilo que você quiser. Não. Você é aquilo que você precisa ser. Então não adianta Olha eu que falar interessante isso que você está trazendo. que isso causa uma dor emocional muito grande. Por exemplo, eu jamais vou sonhar que eu poderia ter um físico de quem aqui? De Schwarzenegger. De Schwarzenegger, Quando mais jovem. quando mais jovem. Nunca meu corpo vai conseguir isso. Nunca. Então o que acontece? Não, você vai conseguir. Não vou conseguir. Vai gerar o quê? Frustração. Vai potencializar a dor circunstancial da pessoa. Então, o segredo da análise corporal e comportamental é justamente isso: mostrar que ela pode ser aquilo que ela precisa ser, do jeito que ela é, que ela vai muito mais além do que ela tentar correr atrás de um sonho que ela nunca vai conseguir atingir. E ela conhecendo o traço dela, ela pode potencializar o que tem de assertivo, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Por Pelo que isso dá. você, pela maneira como você fala desse segundo traço, o traço do oral, então atores, cantores têm esse traço. Tem, todo mundo tem, Não, mas assim, eles conseguem aflorar mais, né? Por causa disso, da comunicação, tudo mais, eles conseguem ser mais nessa parte. Lógico, como eu falei.
ele vai estar trabalhando também com outros traços ali por trás. Mas o oral, ele vai ajudar muito nisso, na comunicação. Até vai ser a palavrinha secreta do nossa Eu mentoria. já ia te perguntar. Ó, antes disso, antes de você falar, que eu já vou anotar aqui, porque o Mauro não me conta. Eu fico sabendo na hora aqui. A Juraci, ela coloca assim: pensar que tantas pessoas sofrem muitas dessas dores sem saber de onde vem. Exatamente, exatamente. Bem colocado. E como essa é uma ciência nova, tem 6 anos, não digo que era nova, tem assim, 6 anos, por quê? Como nós falamos no resumo, como foi a origem dela, como ela foi construída aqui, tem 6 aninhos ainda. Então, quer dizer, tem muita, muita coisa ainda para ser passado. Temos que trabalhar mesmo para tornar isso cada vez mais é, visível para as pessoas, né? Então vamos para a senha, Mauro. Olha, você não vai dizer a primeira senha, que a senha, quem quiser saber, vai assistir a live da semana passada, que eu já tinha Exatamente. anotado aqui. Lição de casa. Lição de casa. Juraci, você que não esteve na semana passada, então sua lição de casa, depois da quinta live, é você ir assistir a primeira live que tem um segredo lá. E hoje tem um próximo segredo aqui. Vou colocar aqui. Segunda palavra-chave: comunicação. Comunicação. Que é a característica do traço. É a característica do traço. O principal, uma das principais características é isso, é comunicação. Poderia falar contato, mas a comunicação tá dentro desse, desse traço, que também é tão maravilhoso quanto todos os outros 5, os outros 4, melhor dizendo. Todos, não existe traço ruim, não existe traço fraco. Não, todos são ótimos. O segredo da análise corporal é justamente fazer, como eu gosto sempre de falar, é um time de basquete que nós temos dentro de nós. O segredo é fazer esse time jogar para sempre fazer cestas. E cestas de 3 pontos. Vai ter problemas, vai ter as pré-quedas, uma vez que você tenha posse desse conhecimento? Claro que vai. Mas você vai ter também recursos, ferramentas para descobrir como não ficar nesse limbo de novo. Sempre voltar a trabalhar com os seus recursos. Sair cada vez mais das dores circunstanciais de cada um. Eu Que sei que o pode ter um Mauro já efeito tem as palestras, as palestras dele construídas, e a Juraci, ela te dá uma sugestão aqui. Mauro, teria que fazer palestras deste tema para grupo de gestantes. Para grupos de interessante. gestantes e para grupos de lactantes, eu sugiro. E claro que leva junto a pediatra que está aqui junto com ele, não só a psicanalista e a pediatra, que nós vamos equilibrar o que elas vão trazer de conteúdo e principalmente as mães de primeira viagem, que elas vão estar totalmente perdidas, trazendo informações da mãe ou da avó, sem Excelente. saber como agir com as crianças que estão chegando agora, nesse século, nessa década. Sim. Tenho que assistir a quinta live para depois assistir a primeira. É isso, Ju? Não, Juraci. Você já Não. pode assistir a primeira da semana passada, que a partir dela você vai conhecer a sequência. Você escutou a primeira, o resumo do primeiro traço,
de caráter e o Mauro seguiu para o segundo. Então, tem mais detalhes na primeira live da semana passada, do dia 17, mais a palavra-chave que o Mauro colocou hoje. Uhum. Pega uma, Juraci, pega um momentinho que você tiver de folga, dá uma assistida aí, que você vai gostar. Isso. Se você for esperar assistir a quinta, daí você perdeu. Não tem, não vai ganhar. O que o Mauro tem de presente. Isso, e é bom também que você vai começar assim a interagir, porque parece que não, é como esses traços, eles vão sendo formados como se fosse um elo de corrente. Um vai se ligando com o outro. Então é bacana, a hora que você tiver um tempinho, eu te recomendo. E recomendar a todos que estejam aqui, que vão assistir. Sim, reassistir. Ah, Mauro, mas então na próxima live que você for conversar, você vai falar sobre o seu terceiro traço. Eu posso perguntar do outro? Pode. Ah, não precisa esperar só a live, não. Pode me mandar um direct. Pode tirar dúvida. Será Pode um grande deixar prazer. um comentário abaixo da live, Sim, para todo marcando mundo. o Mauro, me marcando, que daí vai ser visto e vai ser respondido. Que a, Exatamente. que a dúvida de um é a dúvida de muitos que vão estar ali. Com certeza. Que é muita coisa mesmo, de fato. Por mais que a gente tenta resumir, mesmo agora nós fizemos essa nova formatação dessa nossa maratona, a cada quarta-feira falando de um traço, é muita coisa, é muito conhecimento mesmo. Faz 6 anos que eu tenho essa formação, e estou fazendo a segunda, e sempre aparecem coisas novas. Tá aí um exemplo da pergunta da situação de uma pessoa acamada. Nunca foi feita para nós uma análise corporal com uma acamada. Também eu estava com essa dúvida. Eu fui lá no suporte do curso, perguntei, e eles, como sempre, com uma gentileza ímpar que lá tem, um atendimento, um acolhimento muito maravilhoso, explicaram. Não dá. E aí eu me senti no direito e no dever de corrigir, porque eu falei que talvez daria, mas não dá. O acamado, infelizmente, não tem como fazer análise corporal. É que nós ainda lembramos do acamado no seguinte sentido, que ele poderia ser um acamado agudo quando ele sofreu um acidente, se tornou um tetraplégico, é um acamado de doença crônica, então mais idoso, mesmo sendo jovem, mas com uma doença progressiva, vamos dizer assim, mesmo um idoso que está acamado, então nós colocamos várias situações na Isso, live da semana passada, não foi, Mauro? foi. E até as pessoas que passaram por algum procedimento estético, uma plástica, uma Ah, isso nós não bariátrica, falamos, foi muito bom você trazer isso agora. pessoas que fazem procedimentos estéticos, seja uma plástica, seja uma bariátrica, por exemplo, dá para fazer. Ah, mas Mauro, se você falou que você tem que analisar 6 pontos do corpo, se a pessoa fez uma cirurgia plástica, se a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, o formato do corpo mudou. Na verdade, não. O tamanho do corpo mudou, mas o formato ele vai estar lá ainda implícito em algum detalhe. E muitas vezes, para nós nos certificarmos, o que nós fazemos quando a pessoa passa por procedimentos assim? Pedimos para o cliente, por favor, você tem fotos de antes de como você era? Que aí nós fazemos a análise baseado no hoje com o de ontem, para poder fazermos um gráfico bem certinho, bem bonitinho, para dar uma devolutiva correta para o cliente. Isso é muito interessante.
que se for pensar assim, por exemplo, as mulheres, os homens também estão começando a fazer. Então, é plástica, usando botox, por exemplo, assim, algo quase que fisiológico, só preenchendo alguns locais. Ou a blefaroplastia, que é a cirurgia nas pálpebras, que muda, que você diz que se olha se o olho vai estar esbugalhado ou não. Isso ele poderia mudar o traço, não? Ou Na verdade, não, porque não. você Pode tem con- como detectar aonde que tá, que poderia estar os pontos da cirurgia e saber que aonde foi mexido. Sim, porque além do formato do corpo, nós também observamos a sensação que aquele traço, aquele comportamento vai nos passar e a expressão que ele vai passar. Como eu falei, vamos, né, o esquizoide, por exemplo, ele procura o quê? Evitar contato físico muito prolongado, contato visual muito prolongado. Já vou bater o olho nisso aí, já vou saber que tem um ponto de esquizoidia. O jeito dele me olhar não vai ser o jeito que um esquizoide tem de olhar, ele é aquele jeito, ele não é aquele olhar avaliador, que nem o terceiro traço faz. Ele olha, mas ele olha meio assim, aquele olhar vulgo de peixe morto. A postura no corpo, muitas vezes. Esse traço, o esquizoide, geralmente ele, entre aspas, como nós falamos, ele desmonta a estrutura dele aqui. Eu mesmo tenho que me corrigir direto, porque está no meu piloto automático. Nós temos a tendência de que fazer o quê? Encurvar. Então tem essa postura de ficar meio encurvado, tudo mais. Já é também indícios do traço de esquizoidia. O oral, aquele aquele olhinho de assustadinho, de perdido, de querendo colo, o jeito de falar, o jeito de se expressar. Então tudo isso nós vamos também captando essas informações também para poder montar o quadro de o mapa de caracteres da pessoa. Então, por isso que eu falei, mesmo assim com procedimento estético, nós ainda olhamos esses outros fatores para poder nós montarmos um mapa de caráter certinho do cliente em si. Mauro, para variar, acho que nós dois, você disse que não, mas que você não tem o traço oral, mas ó, o quanto que nós já estamos falando? Uma Uau, hora, é verdade. 1 hora e 30 minutos. As nossas lives, ó, passam de 1 hora. Passa de uma hora. É que, bom, para mim, eu acho, como eu falei, de todas as formações que eu tenho, eu me apaixonei demais pela análise corporal e comportamental, porque ela entrega muita coisa. Ela é mesmo uma coisa incrível. Então, eu amo de paixão trabalhar com análise corporal. Eu acho um desafio maravilhoso. E nós vamos deixar então já o nosso convite para que na próxima semana, Juraci, a Ivan, a Lavínia, que passou por aqui, que todos que entraram e que vão entrar, vão assistir depois, estejam Sim, conosco na semana que vem para que possamos falar sobre o terceiro traço do caráter. Isso, Mauro. exatamente. Esse outro traço também é tão bom quanto todos, e esse tem umas nuances bem interessantes que nós vamos conversar sobre o que ele começa a fazer, como que nasce a dor circunstancial dele, quais são os recursos. E estaremos na metade da nossa maratona. Na metade. Na metade. E quem trabalha com atendimento, para não me estender muito, quem trabalha com atendimento, por exemplo, é aquele traço que você vai gostar de sempre deixar alguma coisinha para ele. O João não está aí, que eu ia usar ele novamente como nosso exemplo.
É, o Mas João, ele disse que ia entrar hoje, porém ele não entrou. não entrou, né? Mas não tem Ele problema, me depois ele assiste a informou reprise. ontem que ele teve uma situação de saúde, que ele precisou fazer alguns exames e não estava muito bem. Talvez seja isso, que ele está em repouso hoje, mas mesmo assim poderia ter entrado com o celular. Mas Pode ser. vamos dar vamos dar esse consolo a ele, vamos dizer que sentimos a falta dele. Você pode usar o João como exemplo agora. Melhoras aí, João. O traço do oral, por exemplo, você quer conquistar ele, como eu falei, o esquizóide, ele gosta de quê? Conversas profundas, conversas que mexam, que envolvam, por exemplo, tecnologia, alguma coisa assim que inspire atenção e evitar aquele contato físico demasiado. O oral já gosta de contato físico, gosta de sensações. Então, aquele ambiente agradável, com um ambiente bacana, uma como é que fala? Um potinho de balinha, de doce, alguma coisa que mexa com o sentido dele gustativo, um cafezinho, uma música bacana, aquele ambiente acolhedor, que começa a puxar conversa. O João mesmo, você pode ver que ele tem bastante de oralidade, que ele gosta de falar bastante. O João gosta de falar bastante, Ele por é isso que ele bem já oral. é atendimento com propósito. Exato. Por quê? Por causa disso. Você pode ver que os olhinhos dele é um olhinho pequeno. Então ele é bem oral, o João. Que mais que eu posso falar? Conforto, como eu falei. Uma cadeira bacana, no caso do João, quem não conhece, o João, ele é um cabeleireiro. Então, ele trabalha com muita atendimento com pessoas e tudo mais. Então, uma cadeira confortável. Para quem trabalha com vendas, por exemplo, um traço de oral, ele quer saber do conforto que você, do produto que você está querendo vender, ou atendimento que você está querendo vender, não do produto em si. Então, aquele exemplo clássico que eu falei do vendedor de carro, o vendedor de carro, ele, com um esquizoide, você vai perguntar, você vai falar para ele do kit multimídia, de última geração, de quantos airbags que o carro tem, qual é a potência do motor, e isso vai interessar para o esquizoide. O oral já vai falar, sente a maciez desse banco, olha o conforto desse carro, imagina você fazendo uma viagem agradável com esse carro, escutando O, aquela música bacana, o espaço interno. o espaço interno, que você não vai ficar apertado. Olha que conforto. Tem aquecedor no banco, papapá. Nossa, já cativou o homem. O carro pode ser feio, mas se for confortável, ele vai querer comprar. Já conseguiu, o vendedor já conseguiu fazer com que ele compre o carro. Ele já vai comprar o carro. Ele vai ficar encantado com aquilo, porque está, como é que fala? Instigando, provocando o quê? O lúdico dele, que ele gosta disso, né? Do ambiente lúdico, de conversa, de se imaginar com essas coisas. Então ele é um sério candidato a falar: dá o papel aqui, onde é que eu assino para levar esse carro? Já posso levar embora? Tem pronta entrega? Tem pronta entrega? Então, a cor, essas coisas assim, ó, combina com a. Olha, essa cor aqui combina com teus olhos, combina com aquela roupa assim. Pronto, Ganhou. conquistou, ganhou. Então, a oralidade é isso. Fazer com que ele se sinta bem, se sentir acolhido. Você está levando esse traço por recurso dele de acolhimento grandemente. Eu acho que ficou muito bem esclarecido hoje, com muitos exemplos, com com muitos comentários. A Juraci trouxe exemplos próprios dela, eu coloquei alguns aqui, o Mauro complementou com os dele, trouxe a Olivia Palito junto com o papai. Excelente comparação, muito bom. E deixa, Mauro.
peço que faça suas considerações, chamando o povo, a nossa audiência, para a semana que vem, para o terceiro traço. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu, que está aqui com a gente. Pode rever, pode reassistir, deve. Não fiquem com dúvidas. Pode perguntar, pode mandar mensagem para mim. Eu posso demorar um pouquinho para responder por causa de algum outro compromisso, mas eu vou responder a todo mundo que quiser fazer uma pergunta, sem medo de achar que eu vou fazer uma pergunta boba, que não existe pergunta boba, existe é marcar token e não perguntar. A pergunta Isso não sim, feita, né? pergunta mal feita. Será um prazer. Então, eu quero agradecer essa oportunidade hoje, mais uma vez, com muito orgulho. Terminamos o segundo episódio da nossa maratona. Muito obrigado à doutora Jussara por nós estarmos fazendo essa maratona, que é bacana. E vejo vocês na próxima quarta-feira, falando o nosso terceiro traço. Marca direitinho aí as palavras-chave para vocês receberem a surpresa. Só que eu não vou falar o que que é, não. Não vou dar nem spoiler. E olha, não adianta vir perguntar para mim nos grupos que o Paulo não me conta. Eu fico sabendo na hora. Aqui Vai eu ser já bem na tenho os hora. dois. Eu já tenho os dois anotados, da semana passada e o de hoje. Então, nesse sentido, não adianta vocês irem me perguntar, que isso eu não vou saber responder. E o Paulo também, ele sabe qual é e não vai deixar escrito. Não vou. Só quem estiver ao vivo. E eu digo para vocês, faço o convite, então, na próxima semana, que vocês estejam conosco, às 20 horas, na quarta-feira, para o terceiro frasco. O terceiro frasco. Terceiro Para o traço. terceiro traço do caráter de personalidade. E eu termino aqui, como sempre, não tenho tanto o traço oral, e dizer para vocês que eu deixo o beijo da Ju para vocês. Até quarta-feira. Até mais. Até, gente.